Isadora ponto Adalberto ponto 3? Isso. É isso? Isadora ponto Adalberto ponto 3. Tá bom, então vamos lá. Força de atrito. Cara, aí, força de atrito é um tema que cai bastante no Enem, tá? Então, tá bom, Isadora, vamos lá rapidinho, né? Bem, primeira coisa, força de atrito não necessariamente é uma força resistente. A força de atrito não necessariamente é uma força que te atrapalha. Tem momentos que você precisa da força de atrito para se deslocar. Por exemplo, quando você anda, se não tiver atrito, por exemplo, tenta postar uma corrida no gelo, né? Tenta andar de bicicleta no gelo. Não dá. Não dá justamente pelo fato de você não ter o atrito. O atrito é uma característica de superfícies irregulares. Por exemplo, se eu pegar esse pilô e botar esse apagador e botar em cima da mão, deixa eu desenhar aqui. Mesa, né? E o apagador está em cima da mesa, tá? Tá, então vou botar isso aqui. Se eu pegar essa interface aqui, eu vou perceber que essas interfaces elas têm irregularidades, tanto provenientes do apagador quanto provenientes da mesa. E o que é o atrito? O atrito é justamente causado pelo encaixe dessas irregularidades. Quando eu puxar o apagador, as irregularidades vão colidir umas com as outras, dificultando a propagação do corpo. Ou seja, o atrito depende das irregularidades. Logo, existe um fator que mede essas irregularidades. E essas irregularidades é medida pelo μ. O μ é o chamado coeficiente, né, de atrito. Beleza? Então nós temos o coeficiente de atrito ali, que é o μ. Tudo bem. Aquele μ ali, cara, ele só vai medir as irregularidades. Agora um detalhe. Quanto mais os corpos estão comprimidos um contra o outro, quanto mais apertados um contra o outro, mais essas irregularidades vão se encaixar. Né? Então existe um outro fator para calcular a FAT, né? E a equação da FAT vai ser, você entende, ó, a FAT vai ser μ vezes N, né? Onde o N nada mais é do que a normal de contato, que eu prefiro, no caso do atrito, de você chamar de compressão. Quanto maior for a compressão, quanto maior for a normal, mais encaixe vai acontecer, mais FAT vai ter. E aí, cara, a FAT ela vai ser dividida em duas coisas, ó. Tem duas divisões. Primeira divisão, motriz versus não motriz, né? Essa é a primeira divisão que a gente pode fazer. Bem, o que é uma FAT motriz? Quando a gente fala a palavra motriz, motora, é a FAT que ajuda a deslocar. Por exemplo, quando eu ando. Se não tivesse FAT, eu não conseguiria andar, é patinar. Quando você anda, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Então, se a FAT te ajuda a deslocar, ela vai atuar a favor do movimento, né? A favor do seu movimento. Você está andando para lá, então a FAT está a favor do seu movimento. Mas, Léo, eu aprendi que era contra a tendência. Sim, o pé está tendendo a deslizar para trás, por isso a FAT é para frente. Legal? E a não motriz é um arrastamento, né? Então, se uma caixinha está sendo arrastada para a direita, se ela está indo para lá, a FAT nela é para a esquerda. Isso aqui poderia cair, por exemplo, uma bicicleta. Quando você pega uma bicicleta qualquer lá, vai ter uma roda lá, tal, pá, né? Deixa eu botar aqui mais ou menos outra roda, e tem um banco, tá lá. Qual é a roda que faz a bicicleta se mover, né? Qual é a roda motriz dessa bicicleta? Eu acho tranquilo perceber que a roda motriz é a de trás, desculpa. Eita, tranquilo perceber que você se embolou, né? Então, tranquilo perceber que a roda motriz é a roda de trás. É a roda que dá motricidade à bicicleta. Se ela é a motriz, se ela que precisa de FAT para deslocar, a FAT nela é para frente. E a roda da frente é arrastada. A FAT dela é para trás. Essa é a primeira subdivisão que se faz entre FATs, tá? Motriz e não motriz. E a outra subdivisão é estático, o FAT estático versus o FAT dinâmico, né? Ou cinético. Tanto faz chamar de dinâmico ou cinético. A diferença deles é estático, não há deslizamento entre as superfícies. Dinâmico, as superfícies deslizam. Cuidado no Enem. Estático não é quando os corpos estão parados, dinâmico quando os corpos estão em movimento. Não é. Estático é quando não há deslizamento entre as superfícies, dinâmico é quando há deslizamento entre as superfícies. Por exemplo, nesse momento que eu estou andando aqui, o atrito que eu estou usando é o estático. Então aqui nesse caso eu estou andando, mas o atrito é estático. Por quê? O meu pé está parado na mesma posição para me impulsionar.
Se tivesse deslizamento, eu ia ouvir um chiado entre meu pé e o chão. Por exemplo, agora na rua, quando você estiver olhando para um carro na rua andando, o atrito que ele está usando é o estático. Vai ser dinâmico quando cantar pneu. Quando fizer que é porque uma superfície está deslizando contra a outra. Aí é dinâmico. Se uma superfície não desliza contra a outra, a gente chama de estático. Tá bom?